Olá, bom dia. Estou passando por aqui convidando você para estar comigo mais uma vez. Eu estava com saudade de você, que está aí do outro lado da tela. E hoje eu estou passando, pela manhã, para nós estar lendo a palavra do Senhor. E o tema dessa manhã dessa leitura é a voz de Deus na tempestade. Deus lhe convida a parar tudo que você está fazendo, ouvir a palavra dele, entender que ele está comigo e está com você em qualquer situação, até nas mais difíceis, naquelas que é impossível aos olhos humanos. Deus está conosco, Deus está com você na tempestade. Deus estava com Jonas na tempestade, Deus estava com Pedro, na tempestade. Deus, ele está comigo e com você na tempestade. Pode ser o vento forte que for, isso não quer dizer que Deus não está conosco. Deus está sim. A tempestade que a Bíblia nos relata, ela não pode ser só uma tempestade de vento, um temporal de vento com chuva, trovão, relâmpago, não. É a situação em que você se encontra. Muitas vezes você está passando por uma tempestade de doença, lutando com a enfermidade, muitas vezes não com você, com a sua pessoa, mas com alguém bem próximo de você ou dentro da sua casa. É uma tempestade que você acha que não vai ter fim, que nunca vai passar. Mas nunca esqueça que no meio da tempestade Deus fala contigo. O tema é a voz de Deus na tempestade. Vamos ler? É Salmo 29, vamos ler alguns versículos. E esse salmo também, ele nos ensina, nos encoraja a estar sempre na presença do nosso Deus. Nunca nós nos afastar da presença de Deus. Seja a tempestade que for, você tem que estar glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Quando você está adorando, você está quebrando cadeias, você está destruindo barreiras que Satanás levantou, As construções de Satanás, elas são destruídas com a voz de Deus. A palavra de Deus, ela que criou. Deus, com a voz dele, ele tem o poder de criar. E com a voz do mesmo Deus, ele tem o poder de quebrar, de destruir. A voz de Deus é poderosa. E a voz de Deus que cria, que gera e que também destrói, é um Deus só. Só existe um Deus verdadeiro que comanda os céus e a terra. Então vamos ler. Salmo 29, o versículo 1 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor, Então ele está falando conosco, está falando comigo, falando com você. O 2 é: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então não importa a circunstância que você se encontre, não importa a tempestade que você esteja atravessando, nunca esqueça de adorar o Senhor, nunca esqueça de adorar a beleza da santidade. O que é a beleza da santidade? É adorar a Deus, nunca esquecer do que Ele já fez com você, nunca esquecer do que Ele fez nos nossos antepassados, da família de Cristo que passou pelo Mar Vermelho. Nunca esquecer que Ele abriu o Rio Jordão, para Josué passar com aquele povo. Então essa é a beleza da santidade de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, a voz do Senhor. Ela abre caminho, mas a voz do Senhor também deixa que os caminhos se fecham. Muitas vezes nós estamos indo em um caminho que nós achamos que é o nosso caminho. Achamos que aquilo que nós estamos conduzindo ou trazendo para a nossa vida é bom. E aí Deus, com os olhos dele, vê que não é bom e ele fecha o caminho. Aí você não pode seguir para frente. Sabe por quê? Porque Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está
em todos os lugares. Ele vê tudo, porque Ele está presente. E Ele sabe tudo da sua mente, do seu coração. E aquilo que Ele vê que não é bom para você, aos nossos olhos é bom para nós, mas aos olhos dele não é, Ele tranca o caminho. Você não acha saída, porque lá na frente você não ia se dar bem. E esse Deus, Ele é o mesmo Deus que Ele quebra aquelas barreiras que está impedindo você passar e seguir a sua caminhada, a sua trajetória nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos continuar. A gente vai ler o 3 aqui. O 3, ele é o tema desse estudo. O 3 nos fala assim. O 3 nos fala assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Viu? Deus está aonde quer que você esteja. Você está dentro das águas, Deus está contigo. Você está na terra seca, Deus está contigo. Você está na fartura, Deus está contigo. Você está na escassez, Deus está contigo. Você está na saúde, Deus está contigo. Você está na enfermidade, na cama da enfermidade, Deus está contigo para forfar aquela cama, para que tu não saia daquela cama ferido, né? Ele afofa até o leito, aonde você está enfermo. Deus está em qualquer lugar, seja esse lugar que esteja de acordo, né? Não vamos nos enganar, achar que se nós sair da presença, se nós ir para um lugar aonde Deus não se agrada, aonde Deus não é o lugar dele, de Deus estar, ele não vai estar só porque você está, e a palavra diz que aonde nós estamos, Deus está. Mas é situações e é pessoas que procuram Deus, pessoas que não se desviam da palavra, é pessoa que procura ter comunhão com o Senhor, é pessoas que procuram ter caminhada, ter experiência com Cristo. É essas pessoas, aonde elas estão, ou no bem da saúde, ou na escassez da saúde, né? Uma saúde abalada, ou da vida mesmo, diariamente, tem algo que não está alinhado, Deus está contigo para alinhar toda a situação que está desalinhada na tua vida. Mas não confunda, não pense que você pode estar em lugar errado, cometendo coisas que Deus não se agrada, que Deus não vai estar lá com você, não. Porque a palavra nos ensina que Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Então, se você está no pecado, Deus não vai estar ali contigo no pecado, né? Deus vai esperar você se arrepender, olhar para cima e entender que existe um Deus que tem poder de lhe resgatar, mas permita Deus lhe resgatar. Permita Deus entrar e lhe tirar do fundo das águas, do meio da tempestade. Dê espaço para que este Deus, que a voz desse Deus que te chama no meio da tempestade, pode ser a situação que for, ele só te chama, ele só vai se você permitir. Vamos bem aqui no 4. A voz do Senhor é poderosa. Eita, glória, aleluia. Ela é poderosa para fazer e ela é poderosa para desfazer. Amém? Glória a Deus. Então, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O 5, a voz do Senhor quebra os cedros. O cedro é uma madeira forte, é uma madeira de ambro, uma madeira que não é qualquer pessoa que quebra, ou qualquer ferro, qualquer ferramenta. Uma ferramenta para cortar um cedro, ela tem que estar bem afiada, bem amolada. E a voz de Deus quebra o cedro, a voz de Deus destrói. Amém? Aleluia. Aí aqui diz assim: sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Viu? Deus, ele despedaça, ele tem poder de despedaçar toda a maldição que tem na sua vida,
toda maldição que tem na sua casa, na sua família, maldição da enfermidade, a maldição dos vícios, maldição de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, maldição lançada pelos demônios, maldição lançada por palavra, maldição adquirida no dia a dia, dependendo do pecado em que você vive, as maldições vai se amontoando na vida do ser humano e elas vão virando uma tempestade, maldição de tempestade de pecado na vida do ser humano. Deus, ele quebra, ele espedaça com a voz dele, com a palavra dele, amém? O 5 diz assim: e os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o cineiro, como bois selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Eita, glória a Deus, aleluia. E aqui a gente vai para o 6, né? O 8 já. A voz do Senhor treme o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as coças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo se gloria como o rei, o Senhor desideira para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então, quando você adora, quando você busca, quando você não desiste de andar nos caminhos do Senhor, quando você não deixa de ir para a igreja, quando você não deixa de ir para as reuniões, ou quando você não vai porque você não pode, mas na sua casa não saia da presença do Senhor. Quem não entende ainda, né, o que é adorar, o que é buscar, não é obrigado. Se você está doente e não pode ir para a igreja, isso não vai lhe tirar dos caminhos do Senhor. Isso não vai fazer com que o Senhor não cuide de ti, porque a palavra diz que no meio da tempestade ele te chama. Você não pode ir, ou por causa de uma situação que você tinha que não estar no momento certo, na hora certa, para ir para a casa de Deus, para ir estar junto com os irmãos, naquela comunhão, com aquela reunião. Então, na sua casa, no seu íntimo, do seu coração, esteja buscando o Senhor. Você leia, né? Você louve, você ore, mesmo na sua casa, né? Aí quando você puder, se você não está impedido de caminhar, vá adorar, vá buscar na casa de Deus. A palavra de Deus nos ensina que é para nós ter comunhão, é para nós ter união, é para nós estar lendo, é para nós estar adorando, é para nós estar buscando, não importa a situação. Nunca desista. A palavra de Deus diz que nós temos que perseverar na doutrina. A nossa doutrina é a palavra, a nossa doutrina é Deus, é buscar o próprio Deus. E nesta manhã eu deixo esse estudo, Salmo 29, para você aprender. Aquele que não lê a Bíblia, aquele que não anda na casa de Deus, aquele que não busca Deus ainda, né, como seu Salvador, aquele que não entende que a voz de Deus pode quebrar todas as barreiras que impedem você passar e ir para a casa do Senhor, ir para a presença de Deus. Fique sabendo hoje que Deus, a voz de Deus que criou no começo da criação, no livro de Gênesis, ele fez tudo, ele criou tudo com a palavra, com a voz da palavra. Mas ele também pode destruir tudo aquilo que lhe prende. Ele pode cortar os laços, ele pode derribar as barreiras, ele pode destruir tudo aquilo que Satanás construiu na sua vida para lhe destruir, para lhe afastar da presença do Senhor. Tudo aquilo que foi maldição na sua vida, Deus pode quebrar com a voz, com a palavra. A palavra de Deus nos ensina isso,
para nós nos fortalecer na presença de Deus, buscar a presença do nosso Deus, porque Deus é amor, Deus te ama, não importa a situação que você esteja, nunca tenha dúvida disso. Deus não me ama porque eu não mereço. Realmente nós não merecemos nada. Nem eu e nem você merecemos nada. Mas não pense por esse lado e que esse lado venha impedir de você ir buscar Deus. Porque Ele não ama é o que a prática, né, do pecado, da iniquidade. Mas Ele ama você e Ele quer lhe salvar hoje. Ele quer quebrar aquelas barreiras que foi construída na sua vida e colocar barreiras que colocaram na sua mente, pensamentos negativos na sua mente, dúvida em relação à crença de Deus, em relação à busca do Senhor Jesus, barreira que foi construída, muralhas que foi construída no seu coração, Deus tem poder de arrancar, Deus tem poder de limpar seu coração, tem poder de entrar dentro da sua mente e desbloquear, tirar os bloqueios de Satanás da sua mente e lhe limpar para lhe salvar, porque Deus lhe ama, mesmo sem nós merecer, Deus nos ama. Foi por isso que Deus deu o Filho dele, foi por amor de nós, por amor de mim e de você, porque Deus não quer perder nenhum dos dele. Deus quer salvar todos aqueles pecadores e aqueles que se chegar, der lugar para o Senhor, hoje Ele está te salvando. Amém? Busque a palavra do Senhor. Busque e leia a palavra de Deus, que a palavra vai libertar você. A palavra vai abrir caminho. A palavra vai lhe dar entendimento. A Bíblia é um livro que ela tem muitas coisas que nós não entendemos se nós não ler. Ou se nós não ouvir alguém ler para nós. Se nós não ouvir alguém falar para nós da Bíblia, nós não vamos entender. Então, nós precisamos estar no processo. Se você não sabe ler, se você não gosta, se você não quer, mas tire um segundo do seu tempo para ouvir uma pessoa lendo, uma pessoa falando da palavra, falando do Evangelho, que ali já vai desbloquear a sua mente e vai lhe dar entendimento do que você deve seguir. Quem é e o que você deve seguir. Quem você seguiu até hoje. Se você não seguiu Jesus, siga Jesus. Quem você deve seguir? Jesus. Quem você deve buscar? Jesus. Amém? Fica com essa palavra, não tenha medo. Você está no meio da tempestade, ouça a voz de Deus te chamando para te tirar da tempestade. Que vai o meu abraço da sua irmãzina, no nome de Jesus, fique na paz do Senhor.